Oi, Ronald e Zaidan, boa tarde para vocês. E, infelizmente, hoje, boa tarde só na formalidade, né? Porque as situações no Rio Grande do Sul são muito complicadas. Calamidade pública já foi decretada pelo governo do estado. São 148 cidades afetadas. Atualmente temos 24 mortes confirmadas, sendo 13 delas pela Defesa Civil e 11 pelas prefeituras mais afetadas aqui no centro, no Vale do Taquari e também na Serra Gaúcha. Além disso, são 21 pessoas desaparecidas, 12 feridas e mais de 14 mil fora de suas casas. Como já comentei, as principais regiões que sofrem com esse impacto são o centro do estado. Perdemos o contato, será? Com o Christian? Parece que sim, né? Vamos tentar refazer a ligação com o Christian Petalas. Está aí, de volta para você, Maria Eugênia. Ele falava a região central do estado está entre as mais atingidas e há uma preocupação extrema que não são só a chuva atingindo áreas em que há vales, tem áreas absolutamente planas e que tem um volume de água que cria-se uma perspectiva de extensão ainda maior da tragédia. Extensão ainda maior, o que é por demais preocupante. Tendo, em cima disso tudo, um quadro, uma perspectiva de que o volume de chuva pode ainda aumentar. Isso é extremamente preocupante. Não só o quadro daquilo que a gente tem hoje, com mais de 20 desaparecidos, com mais, que são 13 mortos, e um número enorme de desabrigados, é aumentar ainda mais a área de flagelo, principalmente na região central do Rio Grande do Sul. Essa é uma das preocupações mais importantes de todas. A gente está tentando refazer o contato com o Christian, a gente vai falando aqui e daqui a pouco a gente conversa com ele. Mas rompimento de barreiras também, viu, Zaidan? Outro momento de extrema preocupação e para as populações mais perto, que vivem mais proximamente dessas áreas, um desespero total. Exato, inclusive em Bento Gonçalves, né, cidade importante, a barragem se rompeu e eu tenho visto aqui imagens, todo mundo, claro, tem visto imagens de diversas cidades gaúchas e dificilmente você vê uma rua, uma avenida, tudo coberto por água. Eu vi há pouco, inclusive, o resgate de uma cadelinha, né, tremendamente assustada, e acho que foi ontem que eu vi a imagem ontem ou hoje, do gado sendo arrastado pelas águas. Não é? Sendo arrastado assim de maneira inapelável. Não havia como, com toda a força que tem um boi, de resistir, né, Ronald? Então, um quadro devastador e já 13 pessoas mortas. Ô Christian, você está de volta com a gente, você estava falando das áreas atingidas, principalmente a região central aí do Rio Grande do Sul, né? Oi, isso mesmo. Caiu a ligação porque o telefone está bem molhado, na verdade, troquei de aparelho aqui, porque chove bastante em Porto Alegre. Eu tô muito molhado, na verdade, sabe? A chuva não é só no resto do estado, mas Porto Alegre também sofre muito com essa chuva. E as principais áreas, então, são o centro do estado, ali Santa Maria, a região de Santa Cruz do Sul, também Vale do Taquari, Lajeado, Mussum, Roca Salles e a Serra Gaúcha. Ali em Bento Gonçalves, o município já está sem fornecimento de água. A chuva deve continuar pela próxima semana, isso até o final desse domingo. A perspectiva das autoridades é que continue e que, se for assim, seja pior que as enchentes de setembro do ano passado. O hospital de campanha já deve ser montado em Lajeado, na região do Vale do Taquari, onde 15 toneladas de materiais já foram destinados para a cidade. Um gabinete de crise aqui do governo do estado também já foi montado. Isso porque o vice-governador do estado, Gabriel Souza, foi até Santa Cruz do Sul, no centro do estado, a cidade próxima a Santa Maria, onde o Lula se encontrou hoje com o Eduardo Leite, para ter essas tratativas e a coletiva que acompanhamos aqui na Rádio Bandeirantes de São Paulo também. E o chefe da Casa Civil aqui do Rio Grande do Sul, o secretário Arthur Lemos, foi para Bento Gonçalves para acompanhar e fazer toda essa logística, todo esse apoio logístico da região. O governador do estado, então, Eduardo Leite, ele segue pedindo com urgência que as famílias saiam em locais de situação de risco e que vão para os abrigos das defesas civis do município e também do estado. Essa é a preocupação principal do Rio Grande do Sul, salvar vidas. Vamos ouvir um trecho, então, do pedido dele na coletiva de hoje à tarde com o presidente Lula. As pessoas precisam se colocar na situação de segurança possível nas mediações
dos seus municípios, sabendo que tem muita restrição também de locomoção por conta das condições das estradas, por tudo de pontes que já foi rompidos, mais de 150 pontos de pontes, de estradas que foram rompidas, de deslizamentos de terra e tantos outros que ainda vão acontecer por conta da chuva continuar aqui no estado. Então, mais uma vez, aproveitar esse momento para pedir a mobilização de todos para estarem em condição de segurança. Já é e será o pior desastre climático do nosso estado e a gente precisa evitar perdas de vidas nesse momento. Em relação ao apoio da União e também de outros estados, que vocês comentaram mais cedo, são 8 aeronaves que estão disponibilizadas e sendo utilizadas aqui no Rio Grande do Sul para resgatar as famílias que estão em situação de risco. Se for necessário, o número pode dobrar até o domingo. Então, se for necessário, vão ser pedidos novos apoios e chegar a 16. O presidente Lula também veio aqui ao estado, né, e ele comentou sobre esse apoio logístico. Ele não chegou a sobrevoar a região porque o tempo não estava favorável para isso, muita chuva, muita neblina. Mas ele reforçou que irá disponibilizar o que for necessário para salvar as famílias gaúchas. Vamos ouvir um trecho dessa fala do presidente. A gente não vai permitir, como não permitimos no Vale do Taquari, como não permitimos contra o Ova Seca aqui no Rio Grande do Sul, que falte recursos para que a gente possa reparar os danos causados, na época pela seca e depois de Taquari pela chuva e agora pela chuva. O governo federal estará 100% à disposição do Estado do Rio Grande do Sul, do povo do Rio Grande do Sul, para a gente atender, com material humano, com trabalho, com eficiência e com recursos que eu sei que vai ser necessário para que a gente possa reparar os prejuízos que no primeiro momento a gente só tem que salvar a vida, a gente só tem que cuidar das pessoas. A situação no resto do estado está extremamente complicada. Eu estou, nesse exato momento, no ponto de encontro dos resgatados da região das ilhas aqui em Porto Alegre. 2 famílias já vieram para cá e já foram resgatadas. Porto Alegre tem a parte continental e a parte do arquipélago das ilhas aqui do Rio Guaíba. Geralmente, quando chove e inunda aqui essas áreas, as ilhas são as principais afetadas. A Prefeitura da capital já decretou situação de emergência no município. E hoje pela manhã as comportas já foram fechadas, são 14 comportas do Guaíba que impedem esse avanço das águas para o restante da cidade. De acordo com a última medição da régua da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, 3 metros e 1 centímetro está o nível do Rio Guaíba. A partir de 3 metros é cota de inundação. Já estamos vivendo inundação aqui em Porto Alegre. A cheia do ano passado, que foi a segunda maior da cidade, foi de 3 metros e 45 centímetros. A tendência é que se iguale ou seja maior. Está extremamente bem complicada a situação aqui. Pude conversar também com as equipes que estão fazendo essa logística, esse apoio do resgate das famílias aqui em Porto Alegre. E eu falei com o gerente de transportes da IPTC, que é a empresa de transportes públicos da capital, o senhor Adailton Maia. E ele fala sobre essa logística, como estão os resgates e dos pontos de encontro. Vamos ouvir. Bom, a logística que a gente disponibilizou dois ônibus aqui do transporte urbano de Porto Alegre. Um se deslocou lá para a ilha, para a entrada da ilha aí da Pintada, na BR, e aonde vai embarcar esses desabrigados e vai levar até ali um abrigo no PEPS ali, tá? Na Avenida dos Estados. Temos outro ônibus aqui também no embarcadeiro do gasômetro, que também vai fazer também essa mesma logística de embarcar esses desabrigados e também transportá-los aí com toda a segurança e cuidados lá também para o abrigo do PEPS. Vamos ficar fazendo essa logística durante a necessidade que for necessária para todos eles, para poder embarcá-los e colocá-los com segurança dentro dos abrigos. Quando ele se refere ao Pepsi, Ronald e Zaidan, é um centro de eventos, uma casa de festas aqui em Porto Alegre muito famosa, em frente ao aeroporto. Está sendo utilizado como um abrigo da Defesa Civil e da Guarda Municipal também, para que essas pessoas que chegam das ilhas sejam realocadas para lá até que a água do Guaíba baixe e elas podem voltar para suas casas. Uma situação muito triste e muito complicada. Pude ver e presenciei as famílias chegando aqui, muitas crianças de colo, muitos idosos chegando aqui com apenas mochilas e sacos de lixo com as suas coisas. Não conseguiram tirar quase nada das casas e vieram para salvar as suas vidas, como é pedido pelo governo do estado.
Muitos voluntários que têm barcos dos clubes de vela aqui de Porto Alegre, da capital, e também pessoas que fazem passeios de barcos, que já conhecem a região, já velejam aqui pelo Lago Guaíba há bastante tempo, estão se disponibilizando para ajudar essas famílias no resgate. Então vamos continuar acompanhando. Com mais informações eu volto aqui na rádio para atualizar a situação do Rio Grande do Sul, que está muito complicada. Valeu, Christian Petalaz, direto de Porto Alegre. Obrigado, amigo. Bom trabalho aí para você, tá? Muito obrigado. Valeu. É dramático, né, Zaida? Todos os personagens que podem tomar decisões e ajudar foram ouvidos. Esforços vêm de todos os lados. A solidariedade das pessoas é mais uma vez flagrante, né? Com um acúmulo de roupas, de utensílios, de alimentos não perecíveis, entre outras coisas, água potável. Mas tem uma questão que é difícil de lidar, que é a chuva que não para e que gera uma perspectiva das mais danosas para o que vem aí pelos próximos dias ainda. E pelo jeito só na semana que vem, talvez nos últimos dias da semana que vem. Pelo menos é o que temos ouvido aí dos serviços de meteorologia, né? Há a possibilidade de que as chuvas continuem caindo naquela região até o dia 10, mais ou menos. Vai depender de que se rompa essa barreira atmosférica, né? Que impede que as nuvens avancem em direção ao sudeste e depois centro-oeste, outras partes do sul. Essa barreira acaba impedindo que as nuvens avancem a uma concentração e as nuvens vão chegando e água descendo. Tanto que a gente vê cenas ali que parece que você está vendo um rio amazônico, né? De tão largo, né, Zaidan? De tão largo. E casas altas, cobertas. Você só vê o topo do telhado, né? A água subindo muito. E com o rompimento de barragem. E depois as consequências, né? Depois que a água baixa, doenças que a situação provoca. Não é fácil. É uma tragédia realmente, como disse o Eduardo Leite. A gente segue acompanhando com a reportagem lá na capital do Rio Grande do Sul e, claro, com os detalhes que vêm de cada uma das regiões mais atingidas.